Muito bem, para o Eldorado FM, a gente está recebendo aqui, está tendo a presença da Elaine, ela que é mãe do José Ramon, ela que passou, né, por um momento, por uma situação um pouco desconfortável em relação ao atendimento no Hospital Estadual Norberto Moura, e a gente, cumprindo a nossa função de escutar sempre a população e, claro, procurar também os dois lados, a gente escuta agora a versão da Elaine narrando esse acontecimento, narrando aí momentos que ela julgou desconfortável, a questão de atendimento, a questão de observada de higiene por parte do hospital e outras coisas mais. Elaine, você pode narrar para a gente como começou a história e os detalhes aí que você se sentiu desconfortável e que te levou a procurar a nossa equipe? Felipe, o que eu quero esclarecer, porque eu fui julgada, então só quem sabe o que passou foi eu, entendeu? Que eu sou a mãe do José Ramon. E como função de mãe, só quem sabe sou eu. Então eu vou relatar tudo acontecido. Elaine, você começa também por conta de grupos de WhatsApp, que foi uma história que começou no hospital e prosseguiu em grupos de WhatsApp, né? Isso, grupo de WhatsApp, sim. Eu fui, porque disse que tinha regra no hospital, não podia entrar com comida. Lá, não entrou comida lá, que eu quero esclarecer, não entrou comida. Inclusivamente porque meu filho nem comer, não estava comendo. E eu fui, como eu posso dizer, ofendida por 3 funcionários. Por palavra, entendeu? E aí eu quero esclarecer tudo, porque quem sabe sou eu. Então, eu fui assim, eu não sei, é um pouco difícil, mas eu vou tentar dizer. Porque foi uma coisa que uma mãe, uma situação com um filho doente ter ouvido no grupo do WhatsApp. Você procurou o hospital com o José Ramon sentindo exatamente o quê? Febre alta, infecção intestinal, foi isso. E daí ele foi internado? Foi internado. Aí começou, a boca veio, o ferimento, e aí ficou desidratado, que ele já estava, devido que ele estava também com diarreia, entendeu? E aí, no momento em que ele estava lá internado, estava no quarto você e outra pessoa acompanhando? Tava, eu e meu esposo. Falaram no grupo de WhatsApp 3 pessoas, mas isso não era verdade. Quando ia outra pessoa, era para pegar a roupa suja. Então, meu marido saía e ela entrava para banhar meu filho. Devido minha pressão estar muito alta, meu marido ficou me acompanhando, entendeu? Não ficou 3 pessoas dentro do quarto, não. Ficou eu e meu marido. A primeira noite eu fiquei só. A segunda noite eu fiquei com meu marido devido minha pressão ter ficado muito alta. Depois quem ficou foi meu marido, porque disseram que eu não podia ficar. Então, se eu estava lá, porque quem é mãe vai me entender. Quando vê o seu filho doente, ela quer estar perto do seu filho. E eu estava com a pressão alta e eu precisava dormir. E ele ficou olhando o José Ramon. No caso, em um dos momentos que você citou, foi a questão de, após você reclamar, observar algumas coisas de atendimento, foi feita a sugestão de que você poderia estar assinando um termo para remover isso e te deixou chateada. Isso. Após a tia do José Ramon foi perguntar à enfermeira quais os medicamentos que o José Ramon estava tomando. Eu acho que ela não gostou. Aí depois que a gente estava entrando, o outro funcionário falou que não podia entrar, pediu o meu marido sair e eu falei que ele estava lá dentro porque minha pressão estava alta, que eu sabia qual era a regra do hospital, que ele não podia ficar, mas estava esperando minha pressão baixar. Como todas as enfermeiras viu, Felipe, e todas elas me ajudaram, entendeu?
me deram, ficaram do meu lado, me apoiaram e tudo. Só que eu fui falar com ele, ele falou algo pro meu marido que ofendeu. Porteiro. Sim. Só que meu marido não é depressivo como a fala da enfermeira diz, entendeu? Ele é uma pessoa que não é de responder, ele é calado. Então, quando meu marido me relatou que o porteiro tinha falado umas coisas com ele, eu fui até onde o porteiro e falei pro porteiro que eu não estava lá no hospital, não era passeando não, era com meu filho doente, porque eu não ia para o hospital passear. E ele respondeu de forma bem agressiva, e eu falei também, porque eu estava muito nervosa com meu filho doente e ainda ter que passar por essa situação. Justamente que era a regra do hospital, que ele disse que estava cumprindo o trabalho dele. Mas ele tinha que entender que eu falei para ele que eu ia passá-la do médico para poder o médico passar um remédio para minha pressão, que estava muito alta. No caso ali no hospital, o momento em que começou esse conflito foi a partir do momento que foi reclamado sobre a higiene e também perguntado pelo ar-condicionado e parece que gerou um mal-estar, né? Não, eu falei assim, ele disse que não tinha, o porteiro respondeu que não tinha medo de ameaças, entendeu? Que eu falei para ele, se eu passasse mal, devido a ele estar falando alto comigo e tudo, ele eu falei para ele, né, que o culpado ia ser ele. De vez de estar botando essas regras, porque disse que é por causa da Covid, e eu não sei, nunca vi mais nota de Covid e outra. E eu falei para ele que de vez disso colocasse o ar-condicionado, que não tinha. Só se colocar agora. No momento que eu estava lá, não tinha ar-condicionado. E estava só eu e a criança. Então, eu precisava, como no grupinho de WhatsApp, o outro funcionário falou que uma criança de 4 anos com 3 acompanhantes, mas não tinha 3. Ele tem 4 anos, tem. Mas eu vou dizer, Felipe, que ele estava com 39, febre muito alta, não tem? E ele estava só dormindo. Eu precisava de uma pessoa enquanto eu banhasse. A primeira noite eu passei a noite com sede, só eu e essa criança. Como que eu deixava essa criança só dentro do quarto? Eu fiquei sem ir ao banheiro, sem beber, passei sede. E desespero, não tem como mãe, quem é mãe vai entender. Meu filho só dormindo, febre alta, infecção, não acordava e nem nada. O que de fato te chateou foi as falas que, digamos assim, que destoam da sua versão da realidade do que aconteceu, que foram colocadas em grupos. Assim, eu fiquei muito chateada e até hoje eu estou. Por quê? Disseram que eu jogo político. Eu estava lá não fazendo política, não. E de ter dito no grupo do WhatsApp que eu estivesse achando ruim que eu saísse para Valença, para Picos, para demais outros lugares, então se forcasse. Isso para mim, Felipe, gerou assim uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça. Porque para mim foi muito pesado. O hospital não é para atender todo mundo que estiver doente. Então foi muito assim, para mim ouvir isso aí, para mim foi muito pesado. E do lado dela, a enfermeira, não sei se ela está correta ou não, porque ela é estudada e eu não sou. Porque ela disse, se continuasse o entra e sai, a tia, e às vezes ia banhar ele, pode o soro dele não sair, porque teve dificuldade de colocar o soro por causa da veia dele. Se gerasse isso, eu ia ter que assinar um termo para mim sair do hospital. Para mim ali quando ela falou isso, para mim, eu me senti que eu fui mandada embora do hospital. Entendeu? Eu, assim, não sei porque eu sou uma mãe muito carinhosa com meus filhos. Eu achei assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu fiquei sem chão. Através, Elaine, e também, continuando aqui, você relata que houve boatos de que tinha uma possibilidade de judicializar, fazer um boletim de ocorrência
levar adiante a história por conta justamente de alguns comentários que vinham fazendo, né? Sim, foi. Através dessa sua fala, Elaine, dispor esse seu sentimento de indignação, pode ser que até outras pessoas já tenham passado pelo mesmo, você espera que seja adotado outras providências? O que é que você espera? Felipe, eu espero que a justiça seja feita, porque eu, como mãe, eu represento as outras mães que elas não possam passar o que eu passei. Então, as pessoas que criticaram, elas não sabem, porque quem estava lá era só eu. E no estado que você estava com um filho doente, ter que passar por tudo isso, entendeu? Para você ainda é difícil falar? Para mim ainda é difícil falar. Difícil, porque ela foi muito grossa. Então eu quero, como ela mesma disse que ia registrar o BO, eu esperei. Porque quem foi maltratada foi eu. Eu não gritei com ela, eu não falei alto com ela. Entendeu? Não é porque ela tem mais estudo do que eu, ou porque eu seja pobre, que eu tinha que ter passado por aquilo ali, não. Então, eu estou aqui representando todas as mães que elas não possam passar porque eu passei dentro daquele hospital. Eu não estou falando totalmente do hospital completo. Lá também tem gente boa que me acolheram, me ajudaram. Eu estou falando deles três. Entendeu? Eles três que fizeram isso. Você não esperava de uma equipe de saúde, né, naquele momento que você precisava essa atitude? Não, jamais. Jamais. Porque sempre meus filhos vivem doentes, eu vou no hospital. Nunca tinha passado por isso. Nunca. E para mim, como eu te disse, até hoje ainda eu não consegui. Já está com uma semana, que eu saí no domingo de lá. E ainda não... Para mim a ficha ainda não caiu. Quando eu vou dormir, ainda fico imaginando de tanta coisa que eu ouvi e ainda ter que aguentar as críticas do povo de fora que não sabe o que se passou dentro do hospital. Mas o estado de saúde do José Ramon, ele já melhorou, já está bem? Já, graças a Deus, agradeço todo mundo que se preocupou com meu filho. Eu levei ele para Teresina, levei ele no pediatra e ele está melhor. Você já foi procurada por alguém do hospital, a própria equipe, a pessoa que faz parte da equipe da enfermagem, as pessoas que estavam envolvidas ali, a direção? Sim, a TT Max me chamou, só que eu não tive tempo de conversar com ela, porque eu fui para o interior, fui pegar roupa, fui para Teresina, não tive tempo ainda, mas eu fui procurada por ela, uma pessoa muito bem educada, porque o que eu falo a verdade. O que eu falei aqui, Felipe, eu falei só a verdade. Então eu gosto muito dela, eu respeito ela, ela é uma pessoa que tem educação, mas o que foi ocorrido foi com essas três pessoas, entendeu? Elaine, algo mais que na oportunidade você gostaria de falar nessa conversa que a gente teve, suas considerações aqui, para a gente encerrar e, claro, deixar o seu recado, digamos, após tudo isso que você passou? Não, eu só vim mesmo relatar para esclarecer, porque o povo gosta muito de julgar e a gente não pode julgar sem saber o que realmente aconteceu e que a direção do hospital tem alguma coisa a me falar, porque isso para mim foi, eu não sei, eu não tenho uma explicação, porque eles acharam que foi certo falar aquelas coisas no grupo. Se eu estivesse achando ruim, se matasse, se enforcasse. Inclusive você tem uns áudios, né? Tem uns áudios, sim, Felipe, tem uns áudios. E aí fazer com a minha história. E eu fui com meu filho doente e eu não esperava isso. E é isso. Que a justiça seja feita da melhor forma que puder.